Igreja, colocar na sua palavra. Pai, fala conosco. Quer ser a terra, da carne e do sangue, mas tu enviar, direcionar, teu Santo Espírito, fala conosco nessa manhã, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Efésios 6:10, a armadura de Deus. Observe isso. Diz assim, ó: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, igreja, observe que a nossa luta, ela é algo muito quê? Muito sério, porque nós lutamos contra quem? Contra o próprio mal. A nossa luta não é carne, não é sangue, não. Se fosse, seria até mais fácil, né? Resolver a luta. Se fosse uma luta carnal, é mais fácil, mas a nossa luta é no mundo espiritual. E a Bíblia manda que nós se fortalecer quanto mais. Igreja, nunca se ache o suficiente. Não, eu estou fortalecido. Não, mas eu orei, eu jejuei. A Bíblia fala que pensa que está de pé e vigie para o quê? Para que não caia. Então, a gente nunca podemos se achar suficiente. Quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu quê? Poder. Revestidos de todo o quê? A armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Então, igreja, uma coisa que o diabo envia o quê? É cilada. E se nós não tivermos fortalecidos, se não tivermos revestidos, né, da armadura de Deus, se não tivermos firmes, o quê? A cilada do diabo enviar as ciladas, vamos ser o quê? Atingir que as ciladas. E Salmo 91 fala o quê? Sobre as setas que o diabo envia. Então o diabo ele nos ataca o tempo todo. Uma pessoa que tem uma vida espiritual com Deus, a pessoa sente o quê? Os ataques. Ela sente que o diabo o quê? Armou o quê? Ciladas. Igreja, a preocupação do diabo não é que está lá fora, não. Ó, o momento que nós não servíamos a Deus, o diabo não tinha nenhuma preocupação para conosco. O diabo não sentia nenhuma preocupação. Mas você sabe que dia que o diabo começou a se preocupar? No dia que nós o quê? Confessou com o coração, que nós declaramos com a boca, que nós o quê? Aceitamos Jesus como nosso Salvador. A partir desse dia, o diabo começou o quê? A se preocupar. A partir desse dia, o diabo começou o quê? A enviar ciladas. Então a Bíblia manda, né? A quanto mais, nunca podemos achar suficiente. Acabamos de orar o mês passado, na verdade esse mês, né, que hoje é o último dia. Acabamos o quê? Fazer 30 dias de orações. E aí, é para parar? Claro que não, é para continuar. Quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de quem? As ciladas do diabo. Falar as ciladas, observe quando a polícia, né, eles vão invadir um lugar perigoso, eles não vão de qualquer forma, não. Primeiramente, eles veem como que vão entrar, qual o armamento que pode chegar até lá onde eles vão chegar, sabendo ele que pode correr risco, sabendo ele que alguns podem morrer, não podem voltar mais. Então, quando a polícia recebe uma ordem judicial para poder invadir um lugar perigoso, depende de um lugar que é dominado ali pela criminalidade, pela bandidagem, eles sabem que pode correr risco. Na verdade, que o policial, quando ele vai, né, quando ele recebe ali, ele fala o quê? Quando ele vira, precisa falar um juramento.
sim ou não? De proteger. E nós também temos que fazer o quê? Fazer juramento. De o quê? Que não vamos desistir por nada. Que vamos o quê? Que vamos fazer de tudo para poder proteger a nossa vida, como também quem? Da nossa família. Então, o policial, quando ele faz juramento que ele vai dar vida, muitos infelizmente é de boca para fora, que muitos nem protege. Infelizmente, muitos o quê? Faz juramento, mas não cumpre porque ele jurou. Então, observe uma coisa, que quando eles não vão de qualquer forma, de qualquer maneira, eles não vão despreparados, não. Primeiramente, eles o quê? Se preparam, né? Em equipamento, de repente, fisicamente, se preparam. Meia coisa agora, nós temos que se preparar espiritualmente. Porque o diabo, ele viu o quê? Ele envia ciladas. Porque a nossa luta, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestes. Jesus falou que este mundo já é o quê? Já é do maligno. Jesus disse que este mundo já é o quê? Já é do mal. E a maldade tem o quê? Tem se multiplicado. Então nós o quê? Nós não podemos nem pensar em brincar, não. Com o quê? Com o mundo espiritual. E a Bíblia manda o quê? Nós, quanto mais o quê? Ser fortalecidos, ser na força do seu poder. Para quando o mal, quando o diabo começar a enviar ciladas, armar ciladas, quando ele enviar setas, vamos estar o quê? Preparados, vamos estar o quê? Revestidos. Como diz aqui mesmo, o capacete da salvação. Quer dizer, com a espada da justiça, quer dizer, o diabo não tem poder para nos atingir o mal, porque estamos o quê? Estamos fortalecidos. Estamos o quê? Preparados, revestidos. Então, igreja, a nossa luta, se fosse contra carne e sangue, seria muito fácil. Mas a nossa luta, ela vai o quê? Ela vai mais além. A nossa luta é contra o próprio diabo. Diabo esse que nos teme. Que muitos o quê? Que muitos ouviu o nome dele, diz que se arrepiou, que diz que não dormiu aquela noite. Mas uma coisa entenda, a nossa luta é contra ele, não podemos escolher essa luta. Ou ele vence nós, ou nós o quê? Vencemos ele. Ou nós desiste, ou nós o quê? Persevera, persiste até o fim. Agora a Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz também que Deus, a sua alma não se comprar, não se alegra para aquele que desiste, para aquele que retrocede, para aquele que vai para onde? Que olha para trás. Igreja, me diga uma coisa, qual a dificuldade de orar? Qual a dificuldade mesmo de se aproximar de Deus? Qual a dificuldade mesmo de ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade da pessoa dobrar o seu joelho, abrir o teu coração e falar: meu Deus me ajuda, meu Deus me socorre, meu Deus me fortalece? Orar como Jesus disse, a oração do Pai Nosso, que o quê? Que não nos deixe cair em tentação, maligno e todo mal. Então, igreja, qual a dificuldade que o mundo sente? Aí que você conversa com alguém que a pessoa é cristã, e aí você vê que a pessoa está totalmente fraca espiritualmente. E a pessoa vive uma vida normal. A gente que busca Deus, a nossa vida não é normal, não. Não é, porque nós temos luta, certo que a via, ciladas criaram para nós cair. Porque o quê? Não está contente, não está feliz. No passado, todos nós éramos o quê? Éramos escravos de quem? Escravos do diabo. Escravo de quem? Do pecado. Jesus o quê? Nos libertou. Então o diabo, essa é a raiva, é o ódio dele. E ele é perdedor, mas ele mesmo, ele não aceita ser derrotado. E de repente alguém diz: não, mas alguém chega e até fala assim: eu nasci para perder. Não, como nasceu para perder? Se nós somos mais do que vencedores por aquele que morreu por amor a nós na cruz, morreu, venceu a morte, ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Então nós nunca podemos dizer não. Depende a situação que a pessoa vive, né? A situação, como ela convive, a pessoa vai e diz: passou sua situação, eu nasci para perder. Não, de forma de maneira alguma.
Perdedor é o diabo e ele mesmo não sente ser perdedor. Porque se ele aceitasse, ele o quê? Ele não armava ciladas. Ele o quê? Não enviava setas. Ciladas e setas é para nos atingir. E uma pessoa que está fraca, infelizmente, vai o quê? Vai ser atingida. Quantas pessoas, na verdade, foram atingidas pelas ciladas, pelas setas? Quantas pessoas que não sentem mais força, não sentem mais ânimo do quê? De buscar a Deus. Me diga uma coisa, me diga que a pessoa ela não se sente alegre, feliz de sentir a presença de Deus, de adorar Ele, de exaltar Ele. Como que a pessoa não tem prazer nisto? Mas a pessoa tem prazer em outras coisas inúteis e vãs. Da igreja? Versículo 10, ó. Quanto ao mar, sede, fortalecido o Senhor na força do seu quê? Do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas de quem? As ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões do quê? Celeste. Essa luta só vencemos o quê? Na oração. Só somos fortalecidos quando nós o quê? Oramos. O quê? Se consagramos a quem? Se consagramos a Deus. Se não orar, se não se consagrar, podemos o quê? Esquecer de vencer esta guerra. Na verdade, vamos ser o quê? Vamos ser vencidos. O diabo vai o quê? Vai conseguir nos atingir com as ciladas, com as setas que ele envia. Então, qual a nossa parte? Se fortalecer cada vez mais. Nunca dizer, já estou suficiente. Não é orar cada vez mais. É o quê? Se aproximar mais de quem? De Deus. Porque quem se aproxima de Deus está guardado, protegido por quem? Protegido por Deus. Versículo 13, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mal. E depois de ter vencido, permanecer o quê? Inabalável. Então, igreja, o dia mal chega o quê? Para todo mundo. Então, por isso que nós temos que se fortalecer, se revestir para no dia mal. Porque ó, quem se fortalece, que se reverte no dia mal, ela vai o quê? Ela vai vencer. Porque que diz, ó, portanto, tomai a armadura de Deus para que possa se revestir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Então, ó, quando o dia mal chegar, para que se reverte, para quem se fortalece e reverte, o quê? Vencer o dia mal. Mas se uma pessoa, se ela não se fortalecer, se não revestir, a pessoa não vai o quê? Não vai vencer o dia mal, não vai suportar. E fala, e depois de ter vencido tudo, permanece o quê? Inabaláveis. Versículo 14, ó. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todo o quê? Por todos os santos. Na igreja, nós temos que fazer o quê? Temos que se cingir, estamos cingidos, né? Com toda a verdade, vertido, nós temos que se vestir da coraça o quê? Da justiça, calçar os pés com preparação o quê? Do Evangelho da paz. Temos que se abraçar com o escudo o quê? Da fé, que tem o poder para o quê? Apagar todos os dados inflamados o quê? Do maligno. E temos que tomar o quê? O capacete da salvação e a espada o quê? Do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vamos revestir, temos que orar, jejuar, ler a palavra, porque vamos estar o quê? Fortalecido, revestido, e no dia mal não vamos ser vencidos, mas pelo contrário, nós vamos o quê? Vencer o dia mal. E o dia mal chega para todo mundo. De repente ainda não chegou para nós, de repente não chegou para alguns, mas ainda vai chegar o dia mal. E o dia mal
Nós temos que vencer o quê? Vencer o dia mal. Depois de vencer, temos que permanecer inabaláveis. Firmes como o quê? Muito mais firme como antes. O quê? Se apegar a Deus muito o quê? Muito mais. Da igreja? A nossa luta é o quê? É no mundo espiritual, contra o próprio quê? Contra o próprio diabo. Ele envia o quê? Cilada. Ele o quê? Envia seta. Abre Salmo 91, só para encerrar aqui, ó. Só para concretizar. Está aqui em Efésios, Salmo 91. Versículo 3 diz assim, ó. Salmo 93 diz assim, ó. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Isso aqui é o quê? Já é uma seta. Aí fala aqui, ó. Versículo 5. Não te assustarás no teu noturno, nem da seta que voa o quê? De dia, nem da peste que se propaga o quê? Nas trevas, nem da mortandade que assola o quê? Ao meio-dia. Versículo 10, ó. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará o quê? A tua tenda, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Versículo 15, ó. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e o que? Ele mostrarei a minha salvação. Então, ó, quantas setas do diabo envia? Ele ficou o quê? Laço o quê? O laço do quê? Do passarinheiro, da peste perniciosa. Da peste que propaga nas trevas, né? Espírito da mortandade que assola meio-dia, até no teu noturno, ele o quê? Envia seta. Na igreja? Então nós temos que se fazer, se apegar a quem? Se apegar a Deus, como diz no primeiro, né? O que habita o quê? No esconderijo do Altíssimo. Nós temos que habitar no esconderijo de quem? Do Altíssimo, do quem? Do Deus Todo-Poderoso. Vamos estar o quê? Guardados, protegidos por Ele. E a promessa também, né? Versículo 10, ó. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Sabe que tem é casa. Então, ó, a nossa casa não vai ser o quê? Não vai ser atingida, porque nem o quê? Mal vai suceder, nenhuma praga vai o quê? Chegar à nossa casa. Então vamos o quê? Se revestir da armadura, nosso Deus, vamos habitar no esconderijo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Assim nós cremos, assim temos a certeza, a convicção, que nós, meu Pai, é o momento de nós ser fortalecidos, ser revestidos pelo Senhor. Certamente o Senhor vai dar forças para vencer o dia mal. O dia mal chega para todo mundo. O dia mal chegou para Jó. O dia mal chegou, meu Pai, para o teu servo Davi. O dia mal chegou, meu Pai, para os teus profetas, para Elias, para Eliseu, chegou para todos. Mas eles se invertiram e venceram o dia mal. E também vamos vencer o dia mal. De repente, alguns de nós podemos estar vivendo esse dia mal, mas uma coisa é: vamos vencer o dia mal. Vamos permanecer inabaláveis, meu Pai. Assim nós agradecemos por essa noite, falar no nosso coração. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e nome do Espírito Santo. Diga amém, diga glória.